Eu estou aqui na bancada com uma placa inverter, uma placa de um equipamento da marca Midea, um ar-condicionado. E essa placa ela estava apresentando um defeito no circuito de bootstrap. O defeito era algo bem simples, era apenas uma trilha aberta. Estava bem aqui, entre esse diodo e esse outro capacitor aqui, uma trilha aqui que abriu, ok? Mas eu aproveitei essa oportunidade para trazer um conteúdo bem interessante sobre esse circuito Bootstrap. Muita gente tem dificuldade de entender como ele funciona, muita gente acha ele complexo, e a realidade é o seguinte, que se você acha complexo ou você não entende como ele funciona, uma coisa é certa, você precisa dominar o fundamento desse circuito para que você possa conseguir entender e também fazer reparos e saber quando esse circuito pode estar influenciando e quando esse circuito pode estar gerando algum problema na placa eletrônica, beleza? Para poder mostrar para você como funciona esse circuito, eu preparei aqui o seguinte. Primeiro vamos ver de qual circuito esse subcircuito faz parte, né? Vamos dizer assim. O circuito principal, que é o circuito de acionamento do compressor, onde nessa placa o IPM fica aqui embaixo, como você pode ver. E o circuito bootstrap é um subcircuito do circuito de acionamento do compressor. Tá? Ele está aqui. E se você notar, ele é formado aqui por esse capacitor e por esse diodo. São esses dois elementos aqui que formam o bootstrap. Se você observar, tem também um capacitor cerâmico, né? Se você notar, você vai ver que eu tenho três circuitos idênticos. Bootstrap são três circuitos iguais e o bootstrap é ligado direto ao IPM, ok? Vamos entender como ele funciona. Para isso, vamos olhar o datasheet desse IPM para a gente entender em que hora esse circuito ele faz parte. Então, aqui no datasheet desse IPM, eu vou trazer à tona aqui o circuito que é o circuito de aplicação deste IPM. Tá aqui embaixo, circuito de aplicação. Eu posso aproximar aqui ou então rolar até lá embaixo, onde eu vou encontrar o circuito de aplicação desse IPM. Aqui. Circuito de aplicação. Primeira característica bem interessante sobre o nosso IPM é que se você ainda não notou, né, você vai perceber que eu tenho seis IGBTs internos, que são os transistores que vão chavear o sinal ao compressor. No caso, o compressor seria esse elemento aqui com a letra M de motor. O IPM, por sua vez, ele recebe a tensão positiva, vindo aqui do 31. Tá? Tensão positiva entra no lado de cima. Podemos separar em três partes, que são três partes idênticas. Se você notar aqui, esse bloco ele é igual a esse e também é igual a esse, ok? Então, nós não precisamos estudar tudo aqui. Vamos estudar por partes, porque depois se repete. Então, vamos estudar só um bloco aqui. Vou estudar só esse aqui. Nesse bloco, o que a gente pode notar que nós encontramos aqui? Eu tenho aqui o transistor IGBT, que faz a parte de cima, e o transistor IGBT, que faz a parte de baixo. Como assim, Gabriel? Parte de cima e parte de baixo? Parte de cima, por quê? Aqui no meio está ligado a fase U do motor, tá vendo? Está ligado à fase U. Ok? Agora, aqui em cima está ligado ao potencial positivo, que vem aqui do pino 31, que no caso, o potencial positivo é os 310 volts DC, tá? Ok? Tensão positiva. E embaixo está ligado ao potencial negativo,
aqui é o potencial negativo que vai lá para a referência do GND desse circuito. O caso está aqui embaixo. Ok? Para você poder entender. Então, podemos afirmar com exatidão que aqui eu tenho positivo e aqui embaixo eu tenho negativo. E esses transistores, eles vão funcionar como chave. Tá? Ora, essa chave vai estar fechada, pegando a fase U e ligando ela ao potencial negativo, ou seja, estando o potencial negativo na fase U. Como também pode acontecer do transistor do lado de cima fechar e ligar aqui a fase positiva, ligar o potencial positivo na fase U. Fase U se tornando positivo. Então, de fato, aqui a fase U, ora ela é negativa, ora ela é positiva. Isso acontece em cada uma das fases de maneira ordenada para gerar uma modulação que faça esse motor funcionar, ok? Agora, vamos entender um conceito bem interessante aqui. Todo transistor, principalmente o transistor IGBT, nós sabemos, principalmente esse modelo aqui, ele tem que receber uma tensão positiva no seu gate, tá? Para a chave fechar, correto? Mas essa tensão positiva ela é em referência a quem? Quem é a referência que ele está usando para poder considerar o que é positivo ou negativo? É o que ele recebe aqui no seu emissor. No seu emissor. O emissor é a referência dele para o gate. E geralmente é 15 volts de diferença de potencial entre emissor e o gate. É muito importante ele ter essa diferença de potencial para a chave poder fechar. Uma coisa é certa, nesse transistor que está aqui na parte de baixo, não tem problema, porque o potencial zero já existe aqui, que é a referência. A referência já existe aqui embaixo. Então, aqui sempre vai ser zero. Aqui sempre vai ser zero, porque aqui é a referência. Correto? Mas o emissor do transistor, que está do lado de cima, no lado que está ligado ao positivo, o emissor dele não está no zero. O emissor dele está ligado, podemos dizer assim, à fase U. Logo, a referência dele muda. A referência dele muda de potencial o tempo todo. Por quê? Basta a chave fechar para aí embaixo eu ter 310 volts igual em cima. Ou seja, aqui o potencial pode ser positivo, como também o potencial pode ser negativo quando o transistor de baixo fecha. Então, olha que interessante. Aqui pode ser zero e aqui pode ser 310 volts DC. Então, a referência nesse ponto aqui, ela é variável. Então, bagunça tudo que o transistor precisa para funcionar. Então, esse transistor aqui, ele tem um problema. A referência dele não é uma referência fixa. Logo, ele vai ter problema para fazer o seu chaveamento, porque é isso que ele utiliza como base no gate. Então, não adianta eu simplesmente botar 15 volts aqui no gate, mas embaixo eu estou com 310 volts. Eu tenho uma diferença de potencial aqui negativa e não positiva como tem que ser. Aqui no gate eu tenho que ter 15 volts acima do que eu tenho na referência. Então, se eu tenho 310 aqui na referência, eu não posso ter 15 no gate. Eu tenho que ter 310 mais 15 para que ele possa chavear, senão ele não chaveia. Ele precisa ter sempre uma tensão maior do que tem no emissor. Tá?
Precisa uma tensão maior que ele precisa ter aqui no emissor, ok? Para ficar mais claro ainda, eu vou desenhar na lousa, né, que fica mais claro ainda de entender. E aí aqui na lousa vai ficar muito mais simples para eu explicar para você. Então já entendemos aí que precisamos ter alguma coisa de diferente para acionar o IGBT de cima, né? Então vamos dizer aqui que aqui é o IGBT de cima, ligado ao 310 volts, entra no IGBT. Eu vou desenhar uma parte só, tá? Lembrando que essas partes elas se repetem, são 3 partes iguais. O que importa aqui não é o lado de baixo, não é o transistor de baixo, e sim o transistor de cima. Tá? O transistor de cima, nós já sabemos que para ele funcionar, ele precisa de um gate drive. Ele precisa de um drive. Por que ele precisa de um drive? Vou botar D aqui de drive. Porque o que manda informação para ele é o micro. O micro manda comando para esse transistor aqui fechar a chave. Só que o micro trabalha com no máximo 5 volts. Mas o IGBT precisa de 15 no seu gate para ele conseguir fechar a chave. Senão ele não fecha. Então precisa de um gate drive. O que o gate drive vai fazer? Vai pegar a informação que vem do micro, que vai estar variando de 0 a 5 volts, onde 0 o micro quer que a chave esteja aberta e 5 o micro quer que a chave esteja fechada, ok? E aí o drive vai pegar essa informação e vai fazer o seguinte, vai pegar uma alimentação de 15 volts e vai replicar o que o micro tá fazendo. Então deixa eu apagar aqui. A gente vai fazer o seguinte agora. Se o micro mandar 5 volts aqui, lá no gate drive vai sair 15 volts, fechando a chave. Se o micro mandar 0 volts aqui, o gate drive vai mandar 0 volts lá, mantendo a chave aberta. Ok? Bem simples. Só que tem um problema, que é aquela referência ali embaixo. Mas vai entrar em cena agora o circuito de bootstrap. O circuito de bootstrap é composto a partir da tensão de 15 volts. Então, a tensão de 15 volts, que é essa mesma que está aqui em cima, tá? Só estou pegando ela aqui embaixo. Tem um diodo, tá? Tem um diodo e um capacitor ligado ao drive. E vem aqui no meio dessa tensão, tá? Vem aqui no meio. Eu fiz, calma aí, deixa eu só corrigir para ficar melhor. Aqui. Pronto. Agora sim tá certo. Pronto. Então é formado por um diodo e um capacitor. No mínimo, tá? Pode ter mais elementos. E aí como funciona? Inicialmente, o transistor que fecha é o do lado de baixo. Inicialmente, o transistor que fecha é o do lado de baixo. Quando esse transistor de baixo fecha, automaticamente eu vou ter uma corrente elétrica passando pelo diodo, porque o diodo está em sentido de condução, então ele é uma chave fechada. Carregando esse capacitor e seguindo aqui para o GND. É uma corrente elétrica que vai passar até o capacitor se carregar. Quando esse capacitor se carregar, ele vai ficar carregado com uma diferença de potencial de 15 volts, correto? Porque foi a tensão que ele recebeu ali na alimentação. Logo, esse capacitor aqui,
ele vira uma pilha. Ele vira uma pilha, uma bateria. Ele fica com uma tensão armazenada em cima dele, tá? E é muito importante essa tensão, porque essa tensão ela vai servir como uma tensão de elevação acima da tensão da referência. Por isso que é importante. E aí, quando agora o micro for mandar esse drive aqui acionar o IGBT, ele vai mandar os 5 volts. E agora aqui, o que vai acontecer? Quando o drive lançar os 15 volts aqui, que a chave fechar, os 310 volts que está em cima vai existir embaixo, né? Porque ele vai passar por baixo. E aqui que está a grande sacada, porque o 310 volts é um potencial positivo em relação à referência, e aí eu tenho um potencial positivo ligado a essa pilha. É como se eu estivesse somando. Então eu tenho duas fontes de tensão. Então eu vou ter uma fonte de tensão ligada a outra fonte de tensão. Tá? Positivo, negativo, positivo, negativo. Duas fontes de tensão. Logo eu vou somar. Uma tem 15 volts, a outra tem 310 volts, somando um total, se eu for medir entre elas, de 325 volts. Tá? E é aqui que está a grande sacada. Esse circuito serve para quê? Para pegar a tensão que está na referência, tá vendo a tensão que está na referência agora? Que é o emissor desse transistor, então ele está pegando a tensão da referência e jogando 15 volts acima dela para o gate drive. Então o gate drive vai receber esse potencial de 15 volts acima da referência que está no emissor, por isso que tem que ter essa ligação aqui. E na verdade, o que vai estar chegando no gate drive, aqui ó, é 325 volts. Ou seja, eu tenho 310 aqui, 325 aqui. Logo, eu tenho uma diferença de potencial de 15 volts. Então, na verdade, a diferença de potencial é 15 volts. Então, eu tenho 15 volts a mais a partir da referência que está aqui. Ok? Se esse circuito não funcionar, se esse circuito estiver ruim por algum motivo que seja, tá? Por exemplo, vamos dizer que ele estava partido, como estava acontecendo no meu caso ali, ele estava partido, vamos dizer que era nesse ponto, o que vai acontecer? Simplesmente, o circuito de bootstrap não vai conseguir pegar a referência do que está no emissor, que é o que está aqui, né? No emissor desse transistor IGBT, logo o gate drive não vai conseguir botar 15 volts acima. Então, se a gente for considerar daqui para cá, a gente vai ter uma tensão aqui de 310 volts, tá? E aqui eu vou ter, se eu pegar essa referência, eu botar a ponta de prova preta aqui, e se eu conseguisse medir no gate desse transistor, eu teria uma tensão negativa e não positiva. Tá? Eu teria uma tensão muito negativa, tá? De pelo menos aí 295 volts negativos, tá? Ok? Só para vocês entenderem aí, tá? Então é muito importante você saber que se esse circuito bootstrap ele não estiver funcionando, a gente vai ter um problema nesse transistor aqui, ele nunca vai fechar. Se esse transistor nunca fecha, para o motor que está ligado aqui, né? Uma das fases do motor, que são 3, né? Uma das fases do motor que está aqui, não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Logo, esse motor vai ter uma falta de fase. E o equipamento provavelmente vai apresentar uma falha de falta de fase. Ok? Então eu trouxe essa aula aqui para poder explicar para você como funciona esse circuito. Realmente é um circuito complexo, talvez você não aprenda de primeira, mas te dou uma dica. Pesquise sobre o assunto, faça desenhos de forma que você possa entender como ele funciona
E dessa forma, eu te garanto que vai ficando muito, muito, muito mais fácil. O que não pode é você simplesmente não buscar informação. Porque se você não entende, você vai acabar ficando para trás. Você precisa dominar os circuitos e aproveitar essas dicas que eu estou passando aqui para poder abrir a sua mente para você se dedicar ao ensino, beleza? A todos que assistiram até aqui esse vídeo, muito obrigado, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!